Então eu gostaria, para começar nosso bate-papo aqui de hoje, de dar um bom dia a todas as irmãs, os irmãos aqui presentes e agradecer à casa por esse presente que me foi dado, que é de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho mais desse tema tão apaixonante que é a prece, a oração. Então, nada melhor do que para falarmos desse tema, do que começarmos com uma prece. Então, nesse momento, peço a todos que fechem seus olhos. Nós vamos respirar profundamente, relaxando os nossos ombros, para que possamos estar conectados somente aqui, nesse momento. Então, respiramos mais uma vez. Soltamos o ar. E agradecemos aos queridos mentores e mentoras da casa, aos nossos mentores pessoais, a todos os amigos do plano espiritual que estiveram aqui desde os primeiros momentos do dia, preparando essa casa, preparando os nossos lares, para que possamos falar dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos os irmãos e irmãs que realizam a limpeza dos nossos pensamentos, removendo todo tipo de pensamento que nos impeça de estar aqui presente, escutar um pouquinho dos ensinamentos do Mestre querido. E assim nós aumentamos ainda mais a nossa vibração e vamos imaginando a nossa querida Mãe Espiritual, Maria. Maria, numa região luminosa, ela nos abraça como a nossa mãezinha e ela nos leva ao encontro do Mestre Jesus. Nós então imaginamos Jesus num belo jardim, ele que nesse momento ensina as criancinhas com muita alegria as verdades do seu reino maior. E Jesus, que nos olha com o seu olhar terno, ele nos sorri e aponta o caminho do Pai através da prece que ele nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, meu Pai, nossas dívidas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixai cair em tentação, livrando-nos, meu Pai, de todo mal, pois teu reino é sempre todo poder e glória por todos os séculos. Que assim seja, com a graça de Deus. E assim pedimos licença aos amigos do plano espiritual, e então começamos. Bom, então a oração. A oração marca esse momento de conexão com o plano espiritual, com o divino. Mas eu gostaria também de trazer um pouco aqui para iniciar a nossa reflexão, a visão da ciência sobre a oração.
Muitos pesquisadores têm procurado compreender, através de pesquisas com inúmeros pacientes, o efeito da oração no cérebro, o efeito na oração para a cura de doenças, para acalmar o pânico. E eles têm conseguido demonstrar, meus irmãos e irmãs, que assim como nós nos exercitamos, assim como nós vamos na academia para que possamos nos mantermos em forma, desenvolver nossos músculos, nosso corpo, o exercício da prece, ele também permite exercitar, ele permite aperfeiçoar uma região do cérebro, né, que é chamada de lóbulo frontal. Então os pesquisadores, eles através, né, de utilização ali de máquinas específicas que permitem mensurar qual região do cérebro é ativada quando a gente está no momento em termos de executar qualquer coisa, né, uma atividade. Eles captaram que durante a prece, então seria o lóbulo frontal, né, que recebe mais estímulo. Ele recebe uma maior quantidade de sangue e também, após algumas semanas, né, de prece, a gente vai falar um pouquinho mais também dessa rotina de prece, enfim, ela permite de fato um desenvolvimento, né, dessa região, como a gente tem o desenvolvimento de músculos também, no nosso exemplo da academia. Mas o mais interessante é que esses estudos, né, com pacientes de diversas doenças, eles demonstraram, por exemplo, que pacientes em coma que receberam preces de seus entes queridos, eles tiveram um resultado em seu tratamento, em sua recuperação, mais pertinente, mais rápido, uma melhora. Isso foi comprovado através de vários casos de estudo. Então estamos dizendo que uma pessoa, mesmo sem estar ciente, né, de que está recebendo uma prece, ela recebe esses efeitos da prece, né, feita por uma outra pessoa, e isso a faz melhorar. Pesquisas também comprovaram que pacientes com Alzheimer, que começaram a adotar a prática da prece, da oração, eles também tiveram uma melhora significativa. 50% dos pacientes que executavam as preces de forma regular tiveram uma melhora significativa em seus quadros. É claro que, como todas as outras recomendações com relação à saúde, a gente não está aqui falando que devemos apenas orar, né, fazer nossas preces, e devemos abandonar os nossos tratamentos convencionais, ou que não precisamos fazer exercício, não precisamos cuidar do nosso corpo. Mas quando pensamos em saúde de uma forma integral, está comprovado, né, que você ter uma vida espiritual saudável, que o exercício da prece, ele ajuda, né, a que nós tenhamos uma vida com uma qualidade melhor. Então, a gente se pergunta, né, olhando um pouquinho a história da humanidade, né, a gente pode imaginar quando a prece, né, ela foi utilizada, e a gente
eu gosto bastante de trazer ali o exemplo de Jesus, né? Então Jesus, ele tinha o hábito de orar todos os dias. Jesus, enquanto os seus discípulos estavam indo pescar, e os pescadores acordam super cedo, né? Acho que entre 4h30, 5 horas ali, Jesus já estava realizando as suas preces. E por que isso era tão relevante e importante para Jesus? Porque a prece lhe permitia entrar em sintonia com o Pai. Então, quando Jesus ele dizia que eu e o Pai somos um, isso representava um momento onde existia uma comunhão perfeita entre Jesus e Deus. Ou seja, a vontade de um era equivalente à vontade do outro. E isso só é obtido através da sintonia. Isso só é obtido, né? Ele conseguia através das preces, né? Que eram necessárias, né? Para que ele aumentasse a sua sintonia estando aqui no mundo, né? Físico, no mundo onde a gente tem uma vibração mais pesada. Jesus também, inúmeras vezes, quando após alcançar uma graça, após, né, curar alguém, após algo positivo acontecer, ele também fazia suas preces de gratidão. Então a gratidão, né, podemos usar a prece então para expressar a nossa gratidão frente ao divino, frente ao nosso Pai eterno. Mais um exemplo que Jesus nos deixou. Ele também fez preces para pedir forças. Então, podemos dar o exemplo aqui antes do Calvário, momento que ele sabia que ia ser um momento de grande sofrimento, não só para ele, mas para toda a humanidade. Ele esteve em prece, né? Antes do Calvário. Enquanto os discípulos dormiam à noite, Jesus estava em vigília, estava em prece, durante toda a noite que precedeu, então, a sua captura e o Calvário. E ele nos deixou também, né, quando do Sermão do Monte, esse exemplo maravilhoso de prece que é o Pai Nosso, que contém todos os elementos, né, talvez de uma prece, que ele poderia dizer ideal, né? Ele tem ali o louvor a Deus, ele tem o agradecimento, ele tem o pedir. E o pedir, não que seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Porque nós às vezes fazemos nossas preces e às vezes ficamos bravos até com a divindade, quando não recebemos, né, aquilo que pedimos, mas muitas vezes nós não temos ciência daquilo que é o melhor para nós. Então aqui a importância de realmente estar conectado à divindade, né, numa posição de muita humildade, pedindo que Deus ele nos conceda aquilo que é necessário para nós. Mas eu não sei vocês, mas eu posso dizer por mim, existem dias que é difícil orar, não? Existem dias que a nossa sintonia ela está tão perturbada, né, que a gente, por fatos que acontecem na nossa vida cotidiana, que a gente não consegue elevar o nosso pensamento a Deus. Que a gente tenta fazer uma oração, mas a nossa mente ela não está ali. E nesses dias, minhas irmãs e meus irmãos, existe uma prática que pode ajudar muito, né? Existem vários estudos que dizem que essa prática
antes das orações, ela nos permite, de repente, estar mais presentes ali no momento da oração, que é a meditação. Então, nesses momentos onde possa estar sendo complicada a nossa conexão com o plano espiritual, porque a nossa mente não está ali presente, uma prática que pode nos auxiliar muito é a meditação através da respiração, através, né, de uma música tranquila, fechando os nossos olhos, prestamos atenção na nossa respiração. E assim, mesmo que os pensamentos eles venham, nós voltamos depois à nossa mente, à respiração. Por quê? Para que possamos estar ali presentes, para que nesse momento possamos esquecer de todo o entorno. E nesse momento onde nós conseguimos estar mais serenos, nós então iniciamos a nossa conversa com Deus. Então, a gente pode se perguntar também, né, quando que a gente deveria orar, né? Existe um momento específico, existe ali, né, um momento que seria mais recomendado, né? Bom, eu sempre gosto de dar contar alguns casos, né, da nossa própria experiência, né? Então, eu tenho praticado há alguns anos, né, a oração. Assim que eu acordo, né, tento procurar fazer a meditação e depois a minha oração, antes de começar o dia. Mas eu tenho visto também por algumas pesquisas que isso nos permite começar o dia de uma maneira mais harmônica, né, do que se nós, como primeira ação do dia, acessarmos nosso telefone, tentarmos olhar as notícias, olharmos o nosso WhatsApp. Então a gente já começar um pouco no automático, né? Então a respiração, a oração no início do dia, né, antes de começar nossas atividades, ela nos auxilia, né, nos permite entrar numa sintonia mais elevada, que ela nos auxilia ao longo do dia. E também antes de dormir, porque quando dormimos regressamos ao plano espiritual e estaremos mais protegidos, buscaremos companhias mais agradáveis se fizermos uma oração antes de dormir. Temos também aí a prática do Evangelho no Lar, né, que pode ser feita uma vez por semana, que também permite proteger o nosso lar, que permite aumentar o fluxo de energia positiva, né, na nossa casa, entre os nossos familiares. Também seria muito interessante. Em momentos de dificuldade, certamente, podemos criticar, né, que, por exemplo, algumas pessoas façam preces somente nos momentos difíceis, de dificuldade. Mas como vimos, né, e como falamos no início sobre o desenvolvimento do cérebro e essa capacidade de conexão com o plano espiritual, se tivermos uma rotina, né, que englobe aí a prática de orações, no momento também que necessitarmos, né, pedir algo, uma prece para nos auxiliar no momento difícil, termos mais facilidade de alcançar, né, o nosso objetivo, de estarmos conectados aí com o plano espiritual. Devemos orar também, né, para demonstrar gratidão. Então, muitas vezes oramos para pedir, mas acabamos nos esquecendo ali de fazer nossa oração para agradecer a tudo aquilo que alcançamos. Então, devemos também nos lembrar aí de agradecer, né, a espiritualidade maior, os amigos do plano espiritual que nos auxiliam. E reforçando aqui, né, sempre nos nossos pedidos, né, que seja feita aí a vontade
de Deus, porque ninguém é melhor que Ele, né, para saber aquilo que necessitamos. Então, assim, devemos buscar aumentar a nossa vibração, buscar estarmos presentes, pois se assim fazemos, somos inspirados, entramos em contato, né, com esferas superiores do plano espiritual. E existem preces, né, que a gente vê algumas obras espíritas, né, a gente tem o termo que arrombam as portas do céu, né, que são preces realizadas com o coração. Então, acima de tudo, a oração, né, é o momento onde o coração deve falar mais alto, onde o amor, né, ensinado pelo Mestre Jesus, ele deve ser a língua utilizada. Então não importa tanto as palavras bonitas, o que importa é realmente que a gente, com o nosso coração, a gente busque alcançar aqueles que amamos, a gente busque aqueles objetivos nobres, pois aí, meus irmãos e minhas irmãs, seremos atendidos. Então, para podermos nos preparar para os passes, para que possamos estar mais serenos, eu agradeço a todos aqui presentes e finalizo com uma breve oração. Pai querido, que o nosso amor possa subir até Ti. Que uma luz saia do nosso coração e alcance as esferas mais altas do plano espiritual nesse momento. Que essa luz, essa energia possa ser manipulada da melhor forma por suas equipes que cuidam do nosso planeta, e que ela se transforme numa chuva muito sutil que vai tocando as nossas frontes e vai reenergizando, que vai permitindo, Senhor meu Deus, estarmos mais atentos aos Teus ensinamentos, ao Teu amor, às Tuas energias. Que assim, meu Pai, possamos transformar a humanidade em um lugar melhor, um lugar de paz, de muito amor, de união. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado a todos os amigos da espiritualidade maior que estiveram e estão aqui presentes. Obrigado, amigos. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos.